Você já se perguntou por que Deus, com seu amor infinito, escolhe não salvar algumas pessoas? Esta pergunta abre uma profunda reflexão sobre o amor divino. Embora o amor de Deus seja vasto e incondicional, ele permanece fiel aos seus princípios. No cristianismo, acredita-se que Deus deseja que todos sejam salvos, como afirmado em 1 Timóteo 2,4. No entanto, alguns parecem distantes da salvação. Hoje, revelarei 7 tipos de pessoas que podem enfrentar obstáculos em sua jornada espiritual. Reflita se alguma delas se relaciona com você. Essa reflexão pode desbloquear uma compreensão mais profunda da salvação e do amor divino. Convido você a assistir ao vídeo completo, participar da oração e receber bênçãos para você, sua família e seus amigos. Antes de começarmos, peço gentilmente seu apoio. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem essencial. Cada uma das vossas ações ajuda a difundir o Evangelho, alcançando mais corações e construindo o reino de Deus na terra. Deus te abençoe. Número 1. Pessoas que não acreditam em Jesus. A Bíblia enfatiza que a fé em Jesus é a condição-chave para a salvação. Em João 14,6, Jesus afirma: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isso significa que somente por meio de Jesus, alguém pode se aproximar de Deus e receber o perdão de seus pecados. Aqueles que não creem em Jesus rejeitam a salvação oferecida por meio de sua morte e ressurreição. Eles não apenas negam Jesus, mas também recusam a redenção que vem diretamente de Deus. Na teologia cristã, a fé é o fundamento para a salvação, e rejeitar a crença se torna um grande obstáculo para qualquer um que busque ser salvo. A Bíblia fornece vários exemplos de pessoas que se recusaram a acreditar em Jesus, mesmo depois de testemunhar seus milagres. Em Mateus 13,58, está registrado que Jesus não realizou muitos milagres em sua cidade natal, porque as pessoas de lá não tinham fé nele. As pessoas que se recusam a crer em Jesus não podem receber perdão e salvação. A Bíblia ensina que somente pela fé em Jesus alguém pode ser salvo do julgamento e do pecado. Isso ressalta que a fé não é apenas uma aceitação intelectual, mas envolve confiar em Jesus e entregar totalmente a vida a Ele. Número 2. O orgulhoso. O orgulho é um dos pecados centrais que separa as pessoas de Deus. Em Provérbios 16:18, a Bíblia diz: A soberba precede a destruição, o espírito altivo precede a queda. Os orgulhosos muitas vezes acreditam que não precisam da salvação de Jesus, pensando que não precisam de perdão e que podem alcançar a perfeição por conta própria. Aqueles cheios de orgulho não reconhecem suas fraquezas e pecados, rejeitando assim o perdão de Deus. Sua arrogância os impede de se humilhar para pedir a salvação. Na teologia cristã, o orgulho foi a principal causa da queda de Satanás e continua sendo um dos pecados mais perigosos para os humanos. Em Lucas 18, 9 e 14, Jesus conta uma parábola sobre um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu se orgulha de sua justiça, enquanto o cobrador de impostos admite humildemente seus pecados e pede perdão. Jesus afirma que o cobrador de impostos, não o fariseu, é justificado diante de Deus. Os orgulhosos não podem ser salvos a menos que se humilhem e reconheçam sua necessidade da redenção de Deus. Eles não podem receber perdão se não reconhecerem a necessidade da graça de Deus. Número 3. Aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é considerada um pecado imperdoável, conforme declarado em Mateus 12, 31 e 32. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Este é um dos aspectos mais complexos da teologia cristã.
A blasfêmia contra o Espírito Santo é tipicamente entendida como uma rejeição deliberada e intencional da obra do Espírito Santo. Pode envolver negar completamente o poder e a influência de Deus ou desconsiderar a salvação oferecida por meio do Espírito Santo. Aqueles que cometem esse pecado muitas vezes permanecem impenitentes e continuam a resistir ao chamado de Deus. Em Mateus 12, os fariseus acusaram Jesus de realizar milagres pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios, e não pelo Espírito Santo. Esse ato de negar o poder do Espírito Santo e atribuí-lo ao mal era considerado blasfêmia. A Bíblia deixa claro que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Isso mostra a seriedade de rejeitar e desconsiderar o poder do Espírito Santo na vida de alguém. Número 4. O coração duro. Ser duro de coração significa rejeitar consistentemente o chamado de Deus e recusar-se a mudar. Isso pode ser visto na história do faraó no livro de Êxodo, que repetidamente endureceu seu coração e se recusou a libertar os israelitas, apesar de testemunhar os sinais e milagres realizados por Deus. Pessoas de coração duro não estão dispostas a ouvir ou abrir seu coração para a verdade de Deus. Eles vivem em oposição a Deus e não permitem que sua palavra penetre em seus corações. Isso os distancia da salvação, pois sua dureza de coração os impede de aceitar a graça e a misericórdia de Deus. Em Hebreus 3,15, o autor lembra ao povo: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isso enfatiza a importância de ouvir e aceitar a palavra de Deus para a salvação. Um coração duro impede que os indivíduos reconheçam e aceitem o amor e a redenção de Deus. Se eles não mudarem, eles não podem ser salvos. Número 5. Aqueles que pecam deliberadamente. As pessoas que continuam a viver em pecado sem arrependimento, apesar de conhecerem a verdade, são aquelas que pecam deliberadamente. Em Hebreus 10:26, a Bíblia adverte: Se deliberadamente continuarmos pecando depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelos pecados. Pecadores deliberados sabem o que é certo, mas continuam a viver em pecado, recusando-se a se arrepender ou mudar. Isso reflete um desrespeito pelo sacrifício de Jesus e pela misericórdia de Deus. Tais indivíduos não podem receber perdão a menos que se arrependam. Um exemplo de pecado deliberado pode ser encontrado em Hebreus 10:26. É uma advertência de que depois de conhecer a verdade, continuar no pecado sem arrependimento não deixa esperança de salvação. Pecadores deliberados não podem receber perdão a menos que se arrependam genuinamente. Viver em oposição deliberada aos mandamentos de Deus é uma rejeição da salvação que Jesus ofereceu por meio de seu sacrifício na cruz. A salvação cristã requer sinceridade e um coração arrependido. Número 6. Falsos profetas. A Bíblia frequentemente adverte sobre o surgimento de falsos profetas que desviam os outros por meio de falsos ensinamentos. Em Mateus 7,15, Jesus diz: Acautelai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a você em pele de cordeiro, mas interiormente são lobos ferozes. Esses falsos profetas se aproveitam da fé dos outros para ganho pessoal, afastando muitos da verdade e de Deus. Os falsos profetas não apenas prejudicam a si mesmos, mas também enganam os outros. Seus falsos ensinamentos enfraquecem o relacionamento das pessoas com Deus, impedindo-as de acessar a verdade e a graça da salvação. No cristianismo, os falsos profetas enfrentam um julgamento severo de Deus e não podem ser salvos a menos que se arrependam e retornem à verdade. Em Marcos 13:22, Jesus adverte que nos últimos dias muitos falsos profetas surgirão e realizarão milagres para enganar até mesmo os eleitos.
Isso enfatiza a influência prejudicial dos falsos profetas, não apenas sobre si mesmos, mas sobre a comunidade de fé em geral. Tornar-se um falso profeta não apenas impede sua salvação, mas também prejudica muitos outros. Se eles não se arrependerem sinceramente e abandonarem seus falsos caminhos, eles não podem ser salvos. Eles enfrentarão o julgamento de Deus por afastar outros da verdade de Cristo. Número 7. Apóstatas. Um apóstata é alguém que abandona sua fé depois de conhecer a verdade. Isso é visto como uma rejeição completa da salvação e da graça depois de tê-las conhecido e aceitado. Em Hebreus 6:4-6, a Bíblia diz: é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, se eles caírem, para serem trazidos de volta ao arrependimento. Isso mostra a gravidade da apostasia. Apostasia não é apenas deixar uma igreja ou interromper as práticas religiosas. É a rejeição total da fé em Jesus e a negação de sua obra salvadora. Esta é considerada uma das mais profundas traições a Deus, e os apóstatas são frequentemente vistos como tendo poucas chances de retornar. Um exemplo proeminente de apostasia na Bíblia é Judas Iscariotes, que já foi discípulo de Jesus, mas depois o traiu. Judas não apenas abandonou Jesus, mas o vendeu para ganho pessoal, levando à sua destruição final. Os apóstatas abandonam sua fé e rejeitam a graça que uma vez receberam. Se eles não retornarem verdadeiramente e se arrependerem, não poderão ser salvos. Eles conheciam a verdade, mas escolheram rejeitá-la, o que os distancia da graça de Deus. Hoje, quem busca e quem não busca são dois tipos de pessoas completamente diferentes, e seus destinos também são muito diferentes. Aqueles que buscam o conhecimento da verdade e praticam a verdade são aqueles a quem Deus trará a salvação. Aqueles que não conhecem o verdadeiro caminho são demônios e inimigos. Eles são descendentes do arcanjo e se tornarão objetos de destruição. Mesmo aqueles que são crentes devotos em um Deus ambíguo, eles também não são demônios. Aqueles que têm uma boa consciência, mas não aceitam o caminho verdadeiro, são demônios. Sua essência é se opor a Deus. Aqueles que não aceitam o caminho verdadeiro são aqueles que se opõem a Deus. E mesmo que tais pessoas suportem muitas dificuldades, elas ainda serão destruídas. Todos aqueles que não estão dispostos a renunciar ao mundo, aqueles que não estão dispostos a deixar seus pais, e aqueles que não estão dispostos a abandonar seus próprios prazeres carnais, são rebeldes contra Deus, e todos se tornarão objetos de destruição. Qualquer um que não acredite no Deus encarnado é um demônio, e além disso, será destruído. Aqueles que têm fé, mas não praticam a verdade, aqueles que não acreditam no Deus encarnado e aqueles que não acreditam na existência de Deus, de forma alguma, também se tornarão objetos de destruição. Todos aqueles que terão permissão para sobreviver são aqueles que sofreram o sofrimento do refinamento e permaneceram firmes. Esses são os que realmente suportaram provações. Qualquer um que não reconheça Deus é um inimigo. Isto é, qualquer um que não reconheça o Deus encarnado, esteja ele nessa corrente ou não, é um anticristo. Quem é Satanás? Quem são os demônios e quem são os inimigos de Deus, senão aqueles que se opõem e não acreditam em Deus? Não são eles que se rebelam contra Deus? Não são eles aqueles que professam ter fé, mas carecem da verdade? Não são aqueles que apenas buscam obter bênçãos enquanto são incapazes de dar testemunho de Deus? Hoje, você ainda se associa a esses demônios usando a consciência e o amor para tratá-los. Mas neste caso, você não está dando boas intenções a Satanás?
Você não está aliado a demônios? Se as pessoas hoje ainda não conseguem distinguir entre o bem e o mal e continuam a amar cegamente e agir benevolentemente sem qualquer intenção de buscar a mente de Deus ou acalentar as intenções de Deus como suas, então seu fim será ainda mais miserável. Qualquer um que não creia em Deus na carne é um inimigo de Deus. Se você pode dar sua consciência e amor aos seus inimigos, então não lhe falta um senso de justiça. Se você se dá bem com aqueles que eu detesto e com coisas com as quais não concordo, e ainda tem amor ou sentimentos pessoais por eles, então você não está sendo rebelde? Você não está se opondo deliberadamente a Deus? Tal pessoa possui a verdade. Se as pessoas usam sua consciência para tratar seus inimigos, usam o amor para tratar demônios e usam a misericórdia para tratar Satanás, então elas não estão deliberadamente interrompendo a obra de Deus? Aqueles que só creem em Jesus e não creem no Deus encarnado nos últimos dias, bem como aqueles que afirmam crer no Deus encarnado, mas fazem o mal, são todos anticristos, muito menos aqueles que nem mesmo creem em Deus. Todas essas pessoas se tornarão objetos de destruição. Deus salva aqueles que podem ser ressuscitados, aqueles que podem perceber a salvação de Deus, aqueles que são leais a Ele e estão ansiosos para buscá-lo. Ele salva aqueles que acreditam na encarnação de Deus e confiam em sua aparição. Algumas pessoas podem ser ressuscitadas, enquanto outras não. Isso depende se sua natureza pode ser redimida. Muitos ouviram inúmeras palavras de Deus, mas não compreendem sua vontade e ainda não conseguem colocar essas palavras em prática. Tais indivíduos não podem incorporar nenhuma verdade e deliberadamente interromper a obra de Deus. Eles não podem contribuir com nada para Deus, não podem oferecer nada a Ele e secretamente fazem mau uso dos fundos da igreja e se aproveitam da casa de Deus. Esses indivíduos estão espiritualmente mortos e não serão salvos. Deus salva todos os que estão envolvidos em sua obra, mas uma parte deles não pode receber sua salvação. Apenas um pequeno número pode alcançá-lo. Isso ocorre porque a maioria das pessoas foi corrompida profundamente demais, tornou-se espiritualmente morta e não pode ser salva. Elas foram completamente exploradas por Satanás e são perversas demais em sua natureza. Esses poucos indivíduos também são incapazes de se submeter totalmente a Deus. Eles não são aqueles que foram leais a Deus desde o início, nem aqueles que tiveram o maior amor por Ele desde o início. Em vez disso, elas se tornaram submissas a Deus devido à sua obra de conquista. Eles reconhecem Deus por causa de seu maior amor. Seu caráter muda por causa da natureza justa de Deus, e elas passam a conhecer a Deus por meio de sua obra, que é prática e normal. Sem essa obra de Deus, não importa quão bons sejam esses indivíduos, eles ainda pertencem a Satanás, ainda pertencem à morte e, por fim, perecerão. O fato de que esses indivíduos hoje podem receber a salvação de Deus é simplesmente porque eles estão dispostos a cooperar com Ele. A salvação da humanidade por Deus é a salvação daqueles que amam a verdade, a salvação daquela parte deles que possui a vontade e a determinação, e a parte que anseia pela verdade e justiça em seu coração. A determinação de uma pessoa é aquele aspecto de seu coração que anseia por justiça, bondade e verdade, e tem consciência. Deus salva essa parte da humanidade e, por meio dela, Ele transforma seu caráter corrupto, capacitando-a a entender e abraçar a verdade, para que sua corrupção possa ser purificada e seu caráter de vida possa ser renovado. Se você não tem essas qualidades dentro de você, então você não pode ser salvo. Se você não tem amor pela verdade ou sede de justiça e luz, se a qualquer momento você encontrar o mal e não tiver vontade de rejeitá-lo, nem determinação de suportar dificuldades, além disso, se sua consciência estiver entorpecida,
Se sua capacidade de receber a verdade estiver paralisada e você for incompatível com a verdade e as situações que surgem, e se você não tiver discernimento em todos os assuntos e quando confrontado com qualquer problema, não puder buscar a verdade para resolvê-lo e permanecer constantemente negativo, então não há como você ser salvo. Tal pessoa não tem nada a oferecer, nada digno da obra de Deus. Sua consciência está entorpecida, sua mente está nublada e eles não amam a verdade, nem anseiam pela justiça no fundo de seu coração. Não importa quão clara ou transparentemente Deus fale a verdade. Eles permanecem indiferentes, como se seu coração estivesse morto. Não está tudo acabado para eles. Uma pessoa com um pouco de vida restante pode ser salva pela RCP, mas se ela estiver morta e sua alma tiver partido, a RCP não terá utilidade alguma. Quando confrontada com problemas e dificuldades, se uma pessoa recua e os evita, não busca a verdade e escolhe ser negativa e negligente em seu trabalho, então ela revelou seu verdadeiro eu. Tais indivíduos não têm experiência ou testemunho. Eles são apenas parasitas, fardos, inúteis na casa de Deus e estão completamente condenados. Enquanto a obra de salvação de Deus estiver sendo realizada, cada pessoa que puder ser salva será salva o máximo possível e nenhuma delas será eliminada, porque o propósito da obra de Deus é salvar o homem. Durante o tempo em que Deus salvar o homem, todos aqueles que não conseguem alcançar uma mudança em seu caráter, bem como todos aqueles que não conseguem se submeter totalmente a Deus, se tornarão objetos de punição. Esse estágio da obra, a obra das palavras, abrirá para as pessoas todas as sendas e mistérios que elas não entendem, para que possam entender a mente de Deus e as exigências de Deus a elas, e para que possam ter os pré-requisitos para colocar as palavras de Deus em prática e alcançar mudanças em seu caráter. Deus só usa palavras para fazer sua obra e não pune as pessoas por serem um pouco rebeldes. Isso ocorre porque agora é o tempo da obra de salvação. Se alguém que age rebeldemente for punido, ninguém terá a chance de ser salvo. Todos serão punidos e cairão no inferno. O propósito das palavras que julgam as pessoas é permitir que elas conheçam a si mesmas e se submetam a Deus. Não é puni-los com tal julgamento. Durante a obra do mundo, muitas pessoas exporão sua rebeldia e resistência, bem como sua falta de submissão ao Deus encarnado. No entanto, Ele não punirá todas essas pessoas por isso, mas em vez disso, apenas deixará de lado aqueles que são corruptos até o âmago e que não podem ser salvos. Ele entregará sua carne a Satanás e, em alguns casos, terminará sua carne. As pessoas restantes continuarão a seguir e passar por podas. Se, enquanto seguem, essas pessoas ainda são incapazes de aceitar a poda e se tornam cada vez mais depravadas, então elas terão perdido a chance de serem salvas. Toda pessoa que aceita ser conquistada pelas palavras de Deus terá muitas oportunidades de ser salva. A salvação de Deus de cada uma dessas pessoas mostrará sua máxima tolerância. Em outras palavras, eles receberão sua máxima tolerância. Enquanto as pessoas abandonarem seus caminhos errados e puderem se arrepender, Deus lhes dará oportunidades de receber sua salvação. Quando as pessoas se rebelam contra Deus pela primeira vez, Ele não quer matá-las. Em vez disso, Ele faz tudo o que pode para salvá-los. Se alguém não é mais capaz de ser salvo, Deus o deixará de lado. A razão pela qual Deus é lento em punir alguém é porque Ele deseja salvar todos aqueles que podem ser salvos. Ele julga, ilumina e guia as pessoas apenas com palavras e não usa a vara para matá-las. Usar palavras para trazer salvação às pessoas é precisamente o propósito e o significado do estágio final da obra.
Você deve saber que Deus gosta de pessoas honestas. Deus é fiel em essência e, portanto, suas palavras sempre podem ser confiáveis. Além disso, suas ações são sem erro e sem dúvida, e é por isso que Deus gosta de pessoas que são absolutamente honestas com Ele. Honestidade significa entregar seu coração a Deus, ser honesto com Deus em todas as coisas, ser aberto com Ele em todas as coisas, nunca esconder a verdade, não tentar enganar superiores ou subordinados e não fazer as coisas apenas para solicitar favores de Deus. Em suma, honestidade significa estar livre de impurezas em palavras e ações e não enganar a Deus ou ao homem. O que eu digo é muito simples, mas para você é duplamente difícil. Muitas pessoas preferem ser condenadas ao inferno do que falar e agir honestamente. Não é de admirar que eu tenha outras maneiras de lidar com pessoas desonestas. Claro, eu sei muito bem como é difícil para você ser honesto. Porque vocês são todos tão inteligentes, tão bons em julgar as pessoas por seus próprios critérios. Isso torna meu trabalho muito mais simples. E já que cada um de vocês guarda seus segredos no fundo de seus corações, bem, eu os colocarei um por um no desastre para serem educados pelo fogo, para que possam se tornar resolutos em sua crença em minhas palavras. No final, tirarei de suas bocas as palavras: Deus é um Deus fiel. E então vocês baterão no peito e lamentarão: quão enganoso é o coração dos homens! Qual será o seu estado de espírito então? Imagino que você não será tão vitorioso quanto é agora, e você será tão profundo e misterioso quanto é agora. Na presença de Deus, algumas pessoas são completamente sérias e adequadas, se esforçam para ser bem educadas, mas mostram suas presas e brandem suas garras na presença do Espírito. Você contaria essas pessoas entre as fileiras de pessoas honestas? Se você é um hipócrita, alguém que é bom em relacionamentos pessoais, então eu digo que você é alguém que tenta brincar com Deus. Se suas palavras estão cheias de razões e desculpas inúteis, então eu digo que você não está disposto a colocar a verdade em prática. Se você tem muitos segredos que não quer compartilhar, se você está muito relutante em revelar seus segredos, suas dificuldades aos outros para buscar a senda da luz, então eu digo que você é alguém que não obterá a salvação facilmente e que não escapará facilmente da escuridão. Se buscar o caminho da verdade lhe agrada muito, então você é alguém que está sempre na luz. Se você está muito feliz por ser um servo na casa de Deus, trabalhando diligente e devotadamente em silêncio, sempre dando e nunca recebendo em troca, então eu digo que você é um santo fiel, porque você não busca recompensas e é simplesmente uma pessoa honesta. Se você está disposto a ser reto, se você está disposto a dar tudo de si, se você pode sacrificar sua vida por Deus e permanecer firme em seu testemunho, se você é tão honesto que só sabe como satisfazer a Deus e não pensa em si mesmo, nem aceita em troca de si mesmo, então eu digo que tais pessoas são aquelas que são nutridas na luz e viverão para sempre no reino. Você deve saber se há verdadeira fé e verdadeira lealdade em você, se você tem um histórico de sofrimento por Deus e se você é completamente obediente a Deus. Se você não tem essas coisas, então ainda há rebelião, engano, ganância e reclamação em você. Porque seu coração não é honesto, você nunca recebeu reconhecimento positivo de Deus e nunca viveu na luz. Como o destino de uma pessoa terminará, depende se ela tem um coração vermelho e honesto e se tem uma alma pura. Se você é uma pessoa muito desonesta, uma pessoa com um coração maligno, uma pessoa com uma alma imunda, então você definitivamente acabará em um lugar onde os humanos são punidos, como registrado em seu registro de destino. Deus salva aqueles que foram corrompidos por Satanás e têm caracteres corruptos, não aqueles que são perfeitos e impecáveis ou que vivem no vácuo.
Quando algumas pessoas mostram um pouco de corrupção, elas pensam: estou resistindo a Deus novamente. Eu acreditei em Deus por tantos anos e não mudei. Deus não deve mais me querer. Então eles se entregam ao desespero e não estão mais dispostos a buscar a verdade. O que você acha que é essa atitude? Eles mesmos desistiram da verdade, acreditando que Deus não os quer mais. Isso não é um mal-entendido de Deus? Essa negatividade é a maneira mais fácil de Satanás tirar vantagem deles. Satanás zomba deles dizendo: seu tolo, Deus quer salvá-lo, mas você ainda está sofrendo assim. Então desista. Se você desistir, Deus o rejeitará, assim como ele o entregou a mim. Vou torturá-lo até a morte. Uma vez que Satanás tenha sucesso, as consequências serão inimagináveis. Portanto, não importa quão difíceis ou negativas as pessoas encontrem, elas não devem desistir. Eles devem buscar a verdade para resolvê-los e não esperar passivamente. No processo de desenvolvimento da vida e no processo de salvação humana, as pessoas às vezes podem se desviar, ou pode haver momentos em que exibem os estados e comportamentos de uma vida jovem. Eles podem ter momentos em que são fracos e negativos, às vezes quando dizem as coisas erradas, tropeçam ou falham. Aos olhos de Deus, tudo isso é normal. Ele não leva isso a sério. Algumas pessoas pensam que são profundamente corruptas e nunca podem satisfazer a Deus, então se sentem tristes e desprezam a si mesmas. Tais pessoas arrependidas são aquelas que são salvas por Deus. Por outro lado, aqueles que acreditam que não precisam da salvação de Deus, que pensam que são boas pessoas e não fizeram nada de errado, geralmente não são pessoas que são salvas por Deus. O que significam as palavras que estou lhe dizendo? Quem entender, por favor, fale. Senhor, devemos tratar nossa própria corrupção adequadamente, nos concentrar em praticar a verdade e então poderemos receber a salvação de Deus. Se continuarmos entendendo mal a Deus, será fácil nos entregarmos ao desespero. Você deve ter fé e dizer: embora eu esteja fraco agora, tropecei e falhei, mas vou crescer e um dia vou entender a verdade, satisfazer a Deus e alcançar a salvação. Você deve ter esse tipo de determinação. Não importa quais contratempos, dificuldades, fracassos ou tropeços você encontre, você não deve ser negativo. Você deve saber que tipo de pessoas são salvas por Deus. Além disso, se você sente que ainda não está qualificado para ser salvo por Deus, ou se há momentos em que você está em situações que Deus odeia ou com as quais está descontente, ou há momentos em que você se comporta mal e Deus não o aceita ou o despreza e rejeita, está tudo bem. Você sabe agora e não é tarde demais. Se você se arrepender, Deus lhe dará uma chance. Aqueles que creem sinceramente em Deus são aqueles que estão dispostos a colocar as palavras de Deus em prática e estão dispostos a praticar a verdade. Aqueles que podem realmente permanecer firmes em seu testemunho de Deus também são aqueles que estão dispostos a colocar suas palavras em prática e podem realmente ficar do lado da verdade. Todos aqueles que recorrem a truques e injustiças carecem da verdade, e todos envergonham a Deus. Aqueles que provocam controvérsia na igreja são lacaios de Satanás, são a encarnação de Satanás. Essas pessoas são muito cruéis. Aqueles que carecem de discernimento e são incapazes de ficar do lado da verdade, abrigam más intenções e difamam a verdade. Além disso, eles são os representantes de Satanás em sua verdadeira forma. Eles não podem ser redimidos e serão naturalmente eliminados. A família de Deus não permite que existam aqueles que não praticam a verdade, nem permite que existam aqueles que sabotam deliberadamente a igreja. No entanto, agora não é o momento de realizar o trabalho de expulsão. Essas pessoas acabarão sendo simplesmente expostas e eliminadas. Não haverá mais trabalho inútil para essas pessoas. Aqueles que pertencem a Satanás não podem ficar do lado da verdade.
enquanto aqueles que buscam a verdade podem. Aqueles que não praticam a verdade não são dignos de ouvir sobre o caminho da verdade e não são dignos de dar testemunho da verdade. A verdade simplesmente não é para eles ouvirem. Em vez disso, é voltado para aqueles que o praticam. Antes que o desfecho de cada pessoa seja revelado, aqueles que perturbam a igreja e interrompem a obra de Deus serão primeiro deixados de lado por enquanto, para serem tratados mais tarde. Assim que o trabalho for concluído, essas pessoas serão expostas uma a uma e, em seguida, serão eliminadas. No momento atual, enquanto a verdade está sendo promulgada, eles serão ignorados. Quando toda a verdade for revelada à humanidade, tais pessoas devem ser eliminadas. Esse será o tempo em que todas as pessoas serão separadas, de acordo com sua própria espécie. Os truques mesquinhos daqueles que não têm discernimento os levarão à destruição nas mãos dos ímpios, e eles serão atraídos por eles, para nunca mais voltar. E tal tratamento é merecido para eles, porque eles não amam a verdade, porque são incapazes de ficar do lado da verdade, porque seguem os ímpios e estão com os ímpios, e porque conspiram com os ímpios e se opõem a Deus. Eles sabem muito bem que o que essas pessoas perversas espalham é maligno, mas endurecem o coração e dão as costas à verdade para segui-los. Aqueles que não praticam a verdade, mas realizam coisas destrutivas e abomináveis, não estão cometendo pecado, embora haja entre eles aqueles que se chamam reis e os demais os seguem. Sua natureza não se opõe a Deus da mesma forma. Que base podem ter para afirmar que Deus não os salva? Que base podem ter para afirmar que Deus é injusto? Não é a sua própria maldade que os está destruindo? Não é sua própria rebelião que os está arrastando para o inferno? Por fim, aqueles que praticam a verdade serão salvos e aperfeiçoados para a verdade. Em última análise, aqueles que não praticam a verdade trarão destruição sobre si mesmos pela verdade. Esses são os finais para aqueles que praticam a verdade e para aqueles que não praticam a verdade. Todos aqueles que não buscam submissão a Deus em sua fé se opõem a Ele. Deus exige que as pessoas busquem a verdade, que tenham sede de suas palavras, comam e bebam suas palavras e as coloquem em prática, para que possam alcançar a submissão a Deus. Se essas são suas verdadeiras intenções, então Deus certamente o levantará e certamente será misericordioso com você. Isso está fora de dúvida e é imutável. Se sua intenção não é se submeter a Deus e você tem outros objetivos, então tudo o que você diz e faz, suas orações diante de Deus e até mesmo todas as suas ações estarão em oposição a Ele. Você pode falar suavemente e se comportar de maneira branda. Todas as suas ações e expressões podem parecer corretas e você pode parecer submisso. Mas quando se trata de suas intenções e pontos de vista em relação à fé em Deus, tudo o que você faz é em oposição a Deus. Tudo o que você faz é mal. Aqueles que parecem ser submissos como ovelhas, mas abrigam más intenções em seus corações, são lobos em pele de cordeiro. Eles ofendem a Deus diretamente, e Deus não poupará nenhum deles. O Espírito Santo irá expô-los um por um e mostrar a todos que todos os hipócritas certamente serão odiados pelo Espírito Santo. Não se preocupe, Deus lidará e lidará com eles um por um. Se você não consegue aceitar a nova luz de Deus, não consegue entender tudo o que Deus está fazendo hoje e não busca isso, ou então você duvida, julga ou examina e analisa, então você não tem intenção de se submeter a Deus. Se quando a luz do momento presente aparece, você ainda aprecia a luz de ontem e se opõe à nova obra de Deus, então você não é nada mais do que um tolo. Você é um daqueles que deliberadamente resistem a Deus. A chave para se submeter a Deus é valorizar a nova luz e ser capaz de aceitá-la e colocá-la em prática.
Somente isso é verdadeira submissão. Aqueles que não têm a intenção de ansiar por Deus não podem ter a intenção de se submeter a Deus e só podem se opor a Deus por causa de sua satisfação com o status quo. Tais pessoas não podem se submeter a Deus porque são invadidas pelo que veio antes. O que veio antes deu às pessoas todos os tipos de noções e imaginações sobre Deus, e isso se tornou a imagem de Deus em suas mentes. Portanto, o que eles acreditam são suas próprias noções e os padrões em suas próprias imaginações. Se você comparar o Deus que faz a obra real hoje com o Deus em sua própria imaginação, então sua fé vem de Satanás e está contaminada por suas próprias preferências. Deus não quer esse tipo de fé. Não importa quão grandes sejam suas habilidades e não importa quão devotadas sejam, mesmo que tenham devotado toda a sua vida à sua obra e morrido por ela, Deus não aprova ninguém com tal fé. Ele só lhes dá um pouco de graça e permite que eles aproveitem por um tempo. Pessoas assim são incapazes de colocar a verdade em prática. O Espírito Santo não opera neles e Deus os eliminará um por um. Independentemente da idade, aqueles que não se submetem a Deus com fé e têm intenções erradas são rebeldes e perturbadores, e tais pessoas certamente serão eliminadas por Deus. Aqueles que não têm submissão a Deus, que apenas reconhecem seu nome e têm algum senso da bondade e amabilidade de Deus, mas não acompanham os passos do Espírito Santo e não se submetem à obra e às palavras atuais do Espírito Santo, tais pessoas vivem em meio à graça de Deus e não serão ganhas por Ele e aperfeiçoadas. O homem será completamente aperfeiçoado na era do reino. Após a obra de conquista, o homem passará por refinamento e tribulação. Aqueles que podem vencer e dar testemunho durante a tribulação são os que serão aperfeiçoados no final. Eles são os vencedores. Durante essa tribulação, exige-se que o homem aceite esse refinamento. E esse refinamento é a última vez na obra de Deus. É a última vez que o homem será refinado antes que toda a obra de gerenciamento de Deus esteja concluída. E todos os que seguem a Deus devem aceitar essa aprovação final e devem aceitar esse refinamento final. Aqueles que são engolfados por tribulações não têm a obra do Espírito Santo e a orientação de Deus. Mas aqueles que foram verdadeiramente conquistados e realmente buscam a vontade de Deus permanecem firmes. São aqueles que possuem humanidade e são aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Não importa o que Deus faça, esses vencedores não perderão suas visões e ainda colocarão a verdade em prática sem falhar em seu testemunho. Eles são os que finalmente se levantarão da grande tribulação. Embora aqueles que se aproveitam das águas turbulentas ainda possam tirar vantagem hoje, ninguém pode escapar da tribulação final e ninguém pode escapar da aprovação final. Para aqueles que vencem, essas tribulações são um grande refinamento, mas para aqueles que se aproveitam das águas turbulentas, é o trabalho do completo abandono. Não importa como sejam testados, a lealdade daqueles que têm Deus em seu coração permanece inalterada. Mas para aqueles que não têm Deus em seu coração, uma vez que a obra de Deus não é favorável à sua carne, eles mudam sua visão de Deus e até se distanciam de Deus. Essas são pessoas que não permanecerão firmes no final, que só buscam as bênçãos de Deus e não têm desejo de se dedicar a Deus e se dedicar a Ele. Todas essas pessoas desprezíveis serão expulsas quando a obra de Deus terminar, e elas não são dignas de qualquer simpatia. Pessoas sem humanidade são incapazes de amar verdadeiramente a Deus. Quando a situação é segura e protegida, ou pode ser lucrativa, elas se submetem completamente a Deus. Mas uma vez que o que desejam é prejudicado, ou por fim rejeitado, elas imediatamente se rebelam.
Mesmo da noite para o dia, eles podem passar de uma pessoa sorridente e gentil a um assassino feio e brutal. De repente, tratando o benfeitor de ontem como seu inimigo jurado, sem qualquer razão justificável. Se esses demônios não forem expulsos, esses demônios que matarão sem piscar um olho, então eles não serão a fonte de perigo oculto? A obra de salvar o homem não é alcançada depois que a obra de conquista é concluída. Embora a obra de conquista tenha chegado ao fim, a obra de purificação do homem não. Essa obra só será concluída quando o homem tiver sido completamente purificado, uma vez que aqueles que verdadeiramente obedecem a Deus tenham sido completados, e uma vez que aqueles que fingem não ter Deus em seu coração tenham sido expurgados. Aqueles que não satisfazem a mente de Deus no estágio final de sua obra serão completamente eliminados, e aqueles que são eliminados pertencem ao diabo. Por serem incapazes de satisfazer a Deus, elas se rebelam contra Deus, e, embora essas pessoas sigam a Deus hoje, isso não prova que elas são as últimas que permanecerão. Na frase, aqueles que seguem a Deus até o fim receberão a salvação. Seguir significa permanecer firme em meio à tribulação. Hoje, muitas pessoas acreditam que seguir a Deus é fácil, mas quando a obra de Deus estiver prestes a terminar, você saberá o verdadeiro significado de seguir. Só porque você ainda é capaz de seguir a Deus hoje, depois de ser conquistado, isso não prova que você é um daqueles que serão aperfeiçoados. Aqueles que não conseguem suportar provações, aqueles que são incapazes de vencer em meio à tribulação, serão incapazes de permanecer firmes e, portanto, serão incapazes de seguir a Deus até o fim. Aqueles que verdadeiramente seguem a Deus podem suportar provações em sua obra, enquanto aqueles que não seguem verdadeiramente a Deus são incapazes de suportar qualquer uma das provações de Deus. Mais cedo ou mais tarde, eles serão expulsos, enquanto aqueles que vencerem permanecerão no reino. Se um homem realmente busca a Deus, é determinado pelo teste de sua obra, isto é, pelo teste de Deus, e não tem nada a ver com a própria decisão do homem. Deus não rejeita ninguém arbitrariamente. Tudo o que ele faz pode convencer completamente o homem. Ele não faz nada que o homem não possa ver, nem qualquer obra que não possa convencer o homem. Se a crença de um homem é verdadeira ou não, é provado por fatos e não pode ser decidido pelo homem. É certo que o trigo não pode se tornar joio e o joio não pode se tornar trigo. Todos aqueles que verdadeiramente amam a Deus permanecerão no reino, e Deus não maltratará ninguém que verdadeiramente o ama. Deus não fecha os olhos ou faz ouvidos moucos para aqueles que blasfemam ou se opõem a Ele, ou mesmo para aqueles que o caluniam, aqueles que o atacam deliberadamente, caluniam e amaldiçoam. Mas em vez disso, Ele tem uma atitude clara em relação a eles. Ele despreza essas pessoas e as condena em seu coração. Ele até declara abertamente quais serão suas consequências, para que as pessoas saibam que ele tem uma atitude clara em relação àqueles que o blasfemam, e para que saibam como ele determinará seu desfecho. No entanto, depois que Deus diz essas coisas, as pessoas raramente são capazes de ver a verdade de como Deus lida com essas pessoas e não conseguem entender os princípios por trás dos resultados e dos julgamentos que Deus lhes deu. As pessoas não conseguem ver os métodos e medidas específicos que Deus tem para lidar com elas. Isso está relacionado aos princípios pelos quais Deus opera. Deus usa a ocorrência de fatos para lidar com as más ações de algumas pessoas. Ou seja, ele não anuncia seus pecados e não determina seu resultado, mas em vez disso, usa diretamente a ocorrência de fatos para dar-lhes sua justa punição e retribuição. Quando esses fatos ocorrem, é a carne do homem que é punida, ou seja, a punição é algo que pode ser visto pelo olho humano. Ao lidar com as más ações de algumas pessoas,
Deus só as amaldiçoa com palavras, e sua ira também vem sobre elas, mas a punição que recebem pode ser algo que as pessoas não conseguem ver. No entanto, esse tipo de resultado pode ser ainda mais grave do que o resultado que as pessoas podem ver, como ser punido ou morto. Isso ocorre porque, em circunstâncias em que Deus decidiu não salvar esse tipo de pessoa, não mais mostrando-lhe misericórdia ou tolerância e não lhe dando mais uma chance, a atitude que ele tem em relação a ela é a de deixá-la de lado. Quando as pessoas resistem a Deus e caluniam e blasfemam contra Ele, se provocam seu caráter ou se empurram Deus além dos limites de sua tolerância, as consequências são inimagináveis. A consequência mais séria é que Deus entrega suas vidas e tudo sobre eles a Satanás de uma vez por todas. Eles nunca serão perdoados. Isso significa que essa pessoa se tornou alimento na boca de Satanás, um brinquedo em suas mãos, e daquele ponto em diante, Deus não tem mais nada a ver com ela. Todos os malfeitores e todas as pessoas justas são seres criados. Por fim, as criaturas que cometem pecados serão destruídas e as criaturas que cometem atos justos sobreviverão. Este é o arranjo mais adequado para essas duas criaturas. Os malfeitores não podem, por causa de sua rebelião, negar que, embora sejam criaturas de Deus, foram capturados por Satanás e, portanto, não podem ser salvos. As criaturas justas não podem, com base no fato de que sobreviverão, negar que foram criadas por Deus, mas receber a salvação depois de serem corrompidas por Satanás. Os malfeitores são seres criados que se rebelam contra Deus. São criaturas que não podem ser salvas e foram completamente capturadas por Satanás. Os humanos que pecam também são humanos. São aqueles que foram corrompidos ao extremo e são aqueles que não podem ser salvos. Precisamente porque também são seres criados, as pessoas que agem com justiça também foram corrompidas. Mas são pessoas que estão dispostas a se livrar de seus caracteres corruptos e se tornarem capazes de obedecer a Deus. As pessoas que agem com retidão não estão cheias de justiça. Em vez disso, eles receberam a salvação e se livraram de seus caracteres corruptos. Eles podem obedecer a Deus. No final, elas permanecerão firmes, mas isso não significa que nunca foram corrompidas por Satanás. Depois que a obra de Deus terminar, entre todas as suas criaturas, haverá aqueles que serão destruídos e aqueles que sobreviverão. Esta é uma tendência inevitável no trabalho de sua administração. Ninguém pode negar. Aqueles que fazem o mal não sobreviverão. Aqueles que obedecem e seguem a Deus até o fim certamente sobreviverão. Uma vez que esta obra está dentro da gestão da humanidade, haverá aqueles que permanecerão e aqueles que serão eliminados. Esses são fins diferentes para diferentes tipos de pessoas, e são os arranjos mais adequados para as criaturas de Deus. Agora você entende o que é julgamento e o que é verdade. Se o fizer, então eu o aconselho a se submeter obedientemente ao julgamento. Caso contrário, você nunca terá a oportunidade de ser louvado por Deus ou trazido para o seu reino. Aqueles que só aceitam julgamento, mas nunca podem ser purificados, isto é, aqueles que fogem no meio da obra de julgamento, serão odiados para sempre por Deus. Seus pecados são mais numerosos e mais pesados do que os dos fariseus, pois eles traíram a Deus e são rebeldes contra Ele. Aqueles que nem mesmo são dignos de fazer tal serviço receberão um castigo mais pesado, e será um castigo eterno. Deus não poupará nenhum traidor que uma vez mostrou lealdade em palavras, mas depois o traiu. Essas pessoas receberão retribuição por meio de punição espiritual, mental e física. Isso não é uma revelação do caráter justo de Deus? Não é esse o propósito de Deus ao julgar as pessoas e expô-las?
Deus bane todos aqueles que cometem más ações suficientes durante o tempo do julgamento para um lugar cheio de espíritos malignos e permite que esses espíritos malignos destruam seus corpos à vontade e seus corpos exalam o fedor de cadáveres. Esta é a sua justa retribuição. Deus registra cada pecado dos falsos crentes infiéis, falsos apóstolos e falsos cooperadores em seus livros. Então, quando chega a hora, ele os expulsa no meio de espíritos malignos, permitindo que esses espíritos malignos contaminem todo o seu corpo à vontade, para que nunca mais possam renascer e nunca mais ver a luz. Aqueles que servem aos hipócritas por um tempo, mas são incapazes de permanecer fiéis até o fim, serão contados por Deus como os ímpios, para que se juntem aos ímpios e se tornem parte de sua multidão caótica. No final, Deus os destruirá. Deus rejeitará e desconsiderará aqueles que nunca foram fiéis a Cristo ou nunca contribuíram com qualquer força, e quando os tempos mudarem, ele destruirá todos eles. Eles não existirão mais na terra, muito menos terão entrada no reino de Deus. Aqueles que nunca foram sinceros com Deus, mas são forçados pelas circunstâncias a lidar com Ele de maneira superficial, serão contados como aqueles que servem ao seu povo. Apenas alguns deles sobreviverão, enquanto a maioria perecerá junto com aqueles que prestaram serviços abaixo do padrão. Por fim, Deus trará para o seu reino todos aqueles que pensam da mesma forma que Deus, o povo e os filhos de Deus e os predestinados por Deus para serem sacerdotes. Elas serão a essência da obra de Deus. Quanto àqueles que não podem ser classificados em nenhuma das categorias estabelecidas por Deus, eles serão classificados como pagãos, e você certamente pode imaginar qual será o fim deles. Eu disse tudo o que deveria dizer a você. O caminho que você escolhe é sua própria escolha. O que você deve entender é o seguinte: a obra de Deus nunca espera por ninguém que não consiga acompanhá-lo, e o caráter justo de Deus não mostra misericórdia para com ninguém.